vídeo eu vou fazer um pequeno vídeo para falar sobre o abandono afetivo. Para que nós possamos entender o abandono material e o abandono afetivo, é necessário que venhamos a compreender o poder familiar. O poder familiar, quando exercido da maneira correta, provê ao menor as suas necessidades materiais e afetivas, fazendo com que ele se desenvolva de forma saudável. Quando o poder familiar não entrega ao menor aquilo que ele necessita para se desenvolver de forma saudável, então nós podemos ter aí um caso de abandono material ou abandono afetivo. É inegável que a falta de entrega de afeto a uma criança ocasiona danos psicológicos na sua infância, na sua adolescência e depois deixa rastros durante toda a sua vida adulta. Alguns tribunais entendem que o dano por abandono afetivo não é passível de indenização porque alguém não está ou não pode ser obrigado a amar o outro. Então, para que a gente possa dar uma resposta, além de analisar o caso concreto, se há provas, como aconteceu, ouvir a história do cliente, é necessário observar se estão cumpridos os requisitos legais que vão fazer com que essa ação seja mais próspera no futuro. Então, além de observar se há existência de provas robustas sobre isso, é necessário atentar ao fato da ocorrência de desídia em relação ao cumprimento das obrigações inerentes ao poder familiar. Nesse ponto é importante frisar que o abandono afetivo, ele prescinde do abandono material. Porque muitas vezes aquele que não é o guardião ou não é a guardiã alcança alimentos, porém a sua relação com aquele menor, ela se restringe somente a isso. Não existe nenhum tipo de contato, ou seja, o genitor ou a genitora não alcançam as condições afetivas necessárias ao desenvolvimento saudável daquele infante que vai se tornar um adolescente e um adulto que não tem saúde emocional. É importante esclarecer nesse momento também que não necessariamente uma coisa vai ocorrer desvinculada da outra. É muito possível o doutor e a doutora que estão assistindo o vídeo, os colegas que estão assistindo o vídeo, se depararem com situações muito mais comuns onde ocorre o abandono afetivo juntamente com o abandono material. Aí a necessidade de identificar a diferença entre os dois, para que você possa instruir o seu cliente a produzir as provas necessárias para cada tipo de reivindicação dentro do processo. Tanto o abandono material quanto o abandono afetivo. O tratamento legal para a indenização por abandono afetivo está lá no artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal, bem como no artigo 927 do Código Civil. O Caio Mário já nos ensina que o direito de indenização decorre da ofensa a direitos de natureza extrapatrimonial, de ofensa aos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, às suas crenças íntimas, aos seus sentimentos e qualquer tipo de agressão ao patrimônio imaterial de uma pessoa. É muito importante destacar aqui a diferença entre o abandono material e o abandono intelectual. O abandono material e o abandono intelectual são crimes e estão previstos no Código Penal Brasileiro, nos artigos 244, 246 e 247. É importante destacar que os entendimentos dos tribunais decidindo no sentido de que os pais não estão obrigados a amar os filhos, portanto, não havia fundamento para que houvesse a indenização pelo abandono afetivo. No entanto, esse entendimento vem mudando paulatinamente. E um exemplo disso são as condenações ocorridas nos tribunais de Minas Gerais e de São Paulo. Eu vou deixar aqui embaixo a referência da jurisprudência para que vocês possam ter acesso na íntegra. É muito importante que nesse tipo de processo o advogado atente para olhar se não houve alienação parental, que impedisse então o genitor, que seria réu, ou a genitora, que seria ré,
de exercer as visitas e o contato com o menor no tempo adequado. Então, uma vez que fica descartada a hipótese de alienação parental, o não contato por livre e espontânea vontade do genitor ocasiona uma série de problemas psicológicos e que vão ter um reflexo durante toda a vida daquela pessoa, seja durante a infância, adolescência e até mesmo na vida adulta. Então é necessário juntar prova testemunhal, prova pericial, através de um laudo psicológico, para embasar todas as alegações iniciais. É claro que a gente não pode reduzir a um valor monetário tudo aquilo que uma pessoa deixou de receber do amor materno ou paterno durante a sua vida. Mas, muitas vezes, para aquela pessoa que foi abandonada, esse é o único meio de tentar buscar um pouco de reparação. Então, é possível, os tribunais têm entendido cada vez mais pela possibilidade da procedência de uma ação de abandono afetivo, pelos fundamentos que eu acabei de expor, ainda mais quando eles estão acompanhados do abandono material, e são coisas diferentes e podem ser pedidas de forma diferente dentro das ações. É importante frisar também que a ação por abandono afetivo tem um prazo prescricional, e esse prazo ele está previsto lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, e ele começa a correr após a maioridade, ou seja, e esse prazo é de 3 anos. Caso tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu vou ficar feliz em debater com vocês, colegas, esse tema. E um grande abraço a todos. Eu sei que o tema ainda tem muita controvérsia, mas cada vez mais os tribunais têm entendido no sentido da aplicação e da procedência da indenização por abandono afetivo. Um grande abraço.